mudou o tempo, choveu um pouquinho, mas lá para frente vai mudar novamente o tempo em São Paulo. E o seu bolso, como está? Cheio? Se tiver cheio, temos dicas de investimento. Se tiver vazio, o Fábio também vai dar uma solução. Começa agora o quadro Moeda e Mercado com o Fábio Denardes, especialista em economia, que vai trazer esse cenário econômico diante dessa tensão aí do Oriente Médio. Bom dia. Bom dia, Fabi. Bom dia, Fred Júnior. Bom dia, ouvintes Bom dia. Bom Dia da Notícia. Ontem, infelizmente, mais uma vez, a nossa bolsa aí caiu 0,61%, né? Uma vez que a aversão a risco, principalmente das ações de banco, varejo, construção e até saúde, vem sentido bastante por uma perspectiva aí de uma taxa de juros ainda por um tempo mais prolongado, né? Ontem, das 83 ações do nosso índice Bovespa, 70 ações acabaram caindo. Eu lembro bastante do vermelhinho que a Fabi sempre comenta. Ontem foi um dia atípico e só não foi pior, obviamente, aí por conta da Petrobras, que acabou segurando as ações por uma elevada cotação do barril do petróleo, que ficou acima dos $110 o barril. Nós estamos trabalhando hoje, agora pela manhã, em 111, o barril do petróleo está subindo 3%, e é uma preocupação muito grande aí, principalmente com a inflação, Fabi. Amanhã nós vamos ter taxa de juros, né, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e fica aí a grande pergunta, né? Será que vai ter realmente amanhã o corte de 0,25? Nós temos gordura para isso? Então essa é a preocupação do mercado para hoje. Na sua experiência, você acha que o governo vai arriscar reduzir ainda mais a taxa de juros diante desse cenário que, mais uma vez, vem batendo recorde aí com os brasileiros com relação ao endividamento? Ele hoje ainda lança um pacote justamente para socorrer os endividados, que é a maioria da população? Fabi, eu acredito que sim, o consenso do mercado é de 0,25%. Mesmo com tudo isso que vem acontecendo no Oriente Médio, principalmente por conta da guerra, porque o Brasil ainda, a nossa taxa de juros está muito elevada, tem uma gordura, então o consenso é de 0,25. Se realmente não vier esse 0,25, que eu acredito que vai vir, mas o que a gente tem que ficar de olho é para as próximas reuniões, o que vai sinalizar. Agora pela manhã saiu o IPCA 15 e ele veio elevado novamente, ele veio mais alto, subiu aí 0,89, então isso mostra que realmente nós estamos com uma inflação pela frente e provavelmente esse conflito ainda vai perdurar por mais tempo, né? O JP Morgan e o Goldman Sachs, que são os dois grandes potências aí de bancos, vem trabalhando aí com com o barril do petróleo na faixa de 80, ele já subiu para 90. A gente sabe que há 2 meses atrás o barril do petróleo estava na faixa de $60 e agora ele já está trabalhando nessa faixa de 80 para 90. Então, eu acredito que não vai perdurar por mais um tempo aí a inflação, mas a gente tem gordura para essa calibragem aí do nosso Banco Central, pelo menos para essa de abril de 0,25, Fabi. Bom, mas você acredita que por conta desse endividamento, essa situação que o brasileiro vive hoje, acaba impedindo também que a gente veja o mercado de uma forma positiva? A gente tem o dólar aí caindo, você acredita que ele cai ainda mais? Porque a gente tem aí sinais, né? A nossa bolsa mantendo, o dólar caindo, mas a gente não vê as pessoas positivas com relação ao mercado diante de toda essa instabilidade. Com certeza. O mercado financeiro estava muito otimista, Fabi, a gente quase bateu os 200 mil pontos, agora a gente está trabalhando na casa do 189, abaixo dos 190, foi uma queda, uma realização até que normal, mas mudou o cenário. E é o que você falou, uma coisa são a perspectiva do mercado financeiro, o bolso, né, do investidor, outra coisa é a população, né, é o consumidor final. Então eu acredito que mudou um pouco o cenário, a gente ainda é um país emergente com bastante oportunidade aqui, mas mudou o cenário. E eu acredito que agora o governo vai ter que socorrer, porque a gente está trabalhando com o endividamento da população muito alto, mas a gente tem que lembrar que isso acaba prejudicando principalmente os gastos do governo. É um ano de eleição, o governo vai ter que fazer esse tipo de apelo para ajudar a população, e isso pode prejudicar ainda mais, principalmente, as nossas contas públicas. E o país continua sendo procurado por investidores internacionais, até por conta desse cenário aí no Oriente Médio. Com certeza, Fabio. O Brasil ainda é um país que tem muitas oportunidades, por isso que a gente acredita que se tiver uma mudança do governo e segurar principalmente os gastos, a gente ainda é um país com bastantes oportunidades. Nós estamos falando de uma taxa de juros que está em 14,75, provavelmente amanhã um corte de 0,25, nós vamos estar
para 14,5%, é muito alto ainda, e além de tudo nós temos empresas que proporcionam ainda grandes dividendos. Então o Brasil ainda é a bola da vez. E essa taxa de juros que impacta diretamente nesses empréstimos que vem sendo feito pelas pessoas que estão endividadas. Tem pesquisas que apontam, né? O principal aí é o cartão de crédito rotativo, seguido aí pelo cheque especial. E com essa taxa de juros, realmente é difícil sobreviver hoje no Brasil. Verdade, Fabiana. A gente está com uma taxa de juros muito elevada, isso prejudica muito o empresário, as empresas, por isso que a gente torce para um corte cada vez mais. O problema é que agora o consenso do mercado, a gente estava trabalhando para uma Selic para 2026 de 12,50, é o que eu acreditava, Fabi, só que agora o mercado já está trabalhando com 13, que ainda é uma taxa alta, que não favorece o empresário, mas a gente acredita que se realmente esse conflito no Oriente não perdurar por tanto tempo mais, como estão falando, a gente pode fazer a nossa lição de casa aqui e aí dar grandes oportunidades. A gente, como você colocou, teve aí o IPCA com uma prévia da inflação em 0,89% e puxado justamente também aí pelo preço do combustível, que é atrelado a essa alta do petróleo. Exatamente. E isso acaba puxando o transporte, que acaba influenciando lá no final, como a gente fala aqui, na gôndola do supermercado, né, Fabi? Os preços ficam mais caros e aí a população perde o poder de compra, o poder de aquisição dos bens. Agora, aqueles poucos brasileiros, mas que existem, que sabem poupar, qual o caminho, Fábio? Eu acho que a gente sempre fala que a renda fixa ainda é um excelente negócio. Você sempre me pergunta sobre a renda variável, sobre as ações. Eu acho que agora não é o momento de entrar. Eu acho que pode ter uma realização um pouco maior nesse primeiro momento. E quem tem, segura ela. Quem tem, segura, guarda. Quem tem, segura. E a renda fixa atrelada à inflação ainda é uma grande opção. Pega aí uma assistência financeira, qual é o melhor caminho? Precisa. Precisando, a gente fica à disposição, a gente monta uma carteira, a gente dá dicas, a gente vem trabalhando. Você sempre pergunta do dólar. O dólar ontem fechou a 4,98, né? Abaixo do 5. Eu acho que para o final do ano realmente ele vai voltar para 5,20, mas eu acho que num primeiro momento, assim, ele pode bater aí os 4,94 para a gente ficar mais próximo do Mickey. Bom, 4,94, o Mickey tá mais perto, hein, Fred Júnior? Olha, eu vejo já o Pato Donald junto, o Pateta, e vai aproximando a turma. Uma boa notícia para vocês. Opa! Mega Sena pode pagar 115 milhões. Então, quem está endividado, ou quem quer muito ver o Mickey aqui investir com o Fábio Denardi, a cor mais chique do Brasil, tem a chance nesta terça-feira com um prêmio acumulado em 115 milhões de reais. Se aplicado, o Fábio vai me matar, na poupança, rende mais de 770 mil por mês. Esse pode. Uma maravilha, 1% ao mês, não precisa fazer mais nada, Fred Júnior. Olha, eu não queria falar nada, eu tô num bolão, tá? Se não aparecer amanhã, vocês já sabem. Já. Mas, por isso que você tem que seguir, Fábio Denardi. Se aplicado na poupança, você terá 770 mil por mês. Mas, se aplicado na renda fixa, como ele sempre nos aconselha aqui, o rendimento pode passar de R$1 milhão. Tá bom? Fabi aprendeu tudo sobre investimento, poupança nunca, qualquer coisa melhor do que a poupança, mas é isso mesmo, uma aplicação dessa renderia esse valor maravilhoso, Fabi. Perfeito, então. Na próxima quinta, Fábio Denardi volta aqui a Cor Mais Chique do Brasil. Você pode segui-lo diariamente nas redes sociais. No Instagram, Fábio Denardi Oficial. E aqui na Guardiã da Notícia, todas as terças e quintas, a gente dá um pouco da sabedoria sobre a economia e sobre o mercado financeiro. Perfeito. Fred Júnior, a gente vai seguir para um rápido intervalo, mas na sequência tem muito mais informação para você. É rápido, porque a gente tem visita hoje aqui na Guardiã da Notícia e vem um time de peso aí com muita história para contar. Música e informação na palma da sua mão.